Então, nós vimos essa questão das relações existentes, as relações estequiométricas, né? Então, que nós podemos utilizar a linguagem que nós quisermos para nos referir à minha equação química, desde que eu mantenha a proporcionalidade dela, certo? Bom, mantendo a proporcionalidade, tudo vai ocorrer perfeitamente. Só que na prática não é isso que acontece. Na prática, a gente não tem exatamente a mesma proporção. Na prática, a gente não tem um rendimento de 100%, né? Então, não significa que eu vou colocar A para reagir com B e que vai dar exatamente a quantidade de C que tem que acontecer, né? Então, existe o que a gente chama de rendimento da reação e existe o que a gente chama de reagente limitante e reagente em excesso, que normalmente nós colocamos um reagente em excesso para eu garantir o maior rendimento da minha reação, certo? Então, é isso que nós vamos conversar agora. Então, são as relações de massa, de número de moléculas, de massa molar, e para o meu produto de interesse, para a geração do meu produto de interesse, certo? Então, vou projetar de novo. Só precisa estar aqui, né? Então, aí lembrando que assim eu consigo enxergar o chat. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vimos as relações. Então, agora a gente fala do reagente limitante e reagente em excesso, né? Então, qual que é a definição disso? Que há em ocasiões em que é necessário que um determinado reagente esteja presente numa quantidade superior à quantidade estequiométrica. Mas a minha pergunta é, se essa quantidade ela é superior à quantidade estequiométrica, ele vai reagir? Não, Sora, vai sobrar. Vai sobrar, exatamente. Então, mesmo que eu coloque uma quantidade superior, ele vai sobrar, porque a minha relação estequiométrica é a que vai ocorrer, certo? Então, a gente diz que para garantir a conversão completa do reagente, ou para minimizar o aparecimento de um subproduto indesejável, a gente coloca mais, né? Depois, então, existe o que a gente chama de reagente limitante, que é aquele que vai esgotar totalmente a reação. Então, por que é limitante? Porque eu posso colocar o do meu B, né? Vamos pensar em A reagindo com B. Então, eu posso colocar a mais do meu B, mas o meu A ele vai ser limitante, porque ele tem que reagir da maneira estequiométrica. Então, não adianta eu ter B em excesso se eu não tenho A. Né? Então, por isso que ele vai limitar a ocorrência da minha reação. Ele vai limitar que aquele excesso de B reaja. E aí, a outra definição é do meu reagente em excesso, que é aquele que se encontra presente numa quantidade superior àquela ditada pela estequiometria. E que, na verdade, não vai resolver esse excesso, porque ele vai sobrar, né? Porque o meu reagente limitante é que vai limitar e fazer com que eu não tenha toda essa reação, certo? Porque sempre lembrando que a reação vai ocorrer na proporção estequiométrica, independente do quanto eu colocar. Depois, os exemplos, né? Então, eu tenho a reação do dióxido de enxofre reagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols do trióxido de enxofre. Minha reação está balanceada. Se o dióxido de enxofre e o oxigênio foram adicionados na proporção estequiométrica de 200 para 100,
ambos se esgotarão na sua produção de 200 mols do trióxido de enxofre. Todo mundo enxerga isso? Que eu vou ter a proporção de 2 para 1 para 2. Então, se eu reagir 200 mols do dióxido de enxofre com 100 mols de oxigênio, eu vou produzir 200 mols do trióxido de enxofre, certo? Então, Certo, aqui professor. eu não tenho reagente limitante e nem tenho reagente em excesso, porque eles estão ocorrendo exatamente na mesma proporção. Aí, o que eu tenho? A mesma reação, 2 de dióxido de enxofre reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols do trióxido de enxofre. Se o O2 for adicionado numa quantidade superior, por exemplo, 150, o dióxido de enxofre vai se esgotar com 100. Se esgotará reagindo com 100 de O2 na produção de 200 de trióxido de enxofre. Só que nesse caso vai sobrar 50, né? Por quê? Porque na verdade a proporção é de 2 para 1 para 2. Então, se eu adicionar 200 de dióxido de enxofre, 150 de oxigênio para produzir 200 de trióxido de enxofre, não vai resolver, porque a minha proporção vai ser de 200 para 100. Então, se eu adicionar 150 de oxigênio, esse 50 vai sobrar, certo? Para reagir todo o meu 150 de O2, quanto de dióxido de enxofre que eu teria que adicionar? Mais 100? Dobro? Quanto? Ó, que agora eu quero reagir com todo o meu 150 de O2. Teria que colocar quanto de dióxido de enxofre? 300? 300. Mas eu não tenho 300, eu tenho 200. Se eu tenho só 200, ele vai continuar reagindo 200 com 100, produzir 200. Só que nesse caso, vai sobrar 50. Então, quem foi o meu reagente limitante? Dióxido de enxofre? O dióxido de enxofre. Quem foi o meu reagente em excesso? O Gás O2. oxigênio. O gás oxigênio, certo? Que tá aqui. 200, 100, 200. Só que eu pus 150. Sobrou, né? Então, o meu excesso foi de gás oxigênio e o meu limitante foi o enxofre. Por que ele é limitante? Porque mesmo eu tendo mais oxigênio, eu não teria o dióxido de enxofre para reagir, certo? Então, o que ele fala? Que quando, aqui é a definição, né? Então, quando misturamos dois reagentes que não estão em proporção estequiométrica, um deles será consumido totalmente, que é o reagente limitante, e o outro reagente que vai sobrar, sem reagir, a gente chama de reagente em excesso. Para resolver questões que envolvem reagentes limitantes em excesso, a gente também pode fazer cálculos, e cálculos em etapas, né? Então, a gente vai considerar um dos reagentes como limitante e vai determinar o quanto de produto seria formado. E aí, eu posso fazer a mesma coisa com o outro reagente. A menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade de produto formado. Então, são as relações estequiométricas que a gente vai calcular agora, né? Então, vamos lá. Eu misturei 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio, com a finalidade de produzir água. Segunda equação. Então, já está balanceada. Então, 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de água. E eu quero saber, então, quem que é meu reagente limitante? Quero saber a massa do meu produto formado e a massa do meu reagente em excesso. Dá para fazer, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver, com 40 gramas de hidrogênio, quanto que eu vou produzir de água.
E depois, com 40 gramas de oxigênio, quanto que eu vou produzir de água? Aquele que eu produzir em menor quantidade vai ser o meu reagente limitante. Certo? E aí ele quer saber a massa do produto formado e a massa do reagente que está em excesso. Conseguem fazer sozinhos, rapidinho? Sim, senhora. Então vamos lá. Professor, eu não sei se eu estou pensando certo, mas olhando a equação já dá para perceber quem é o reagente limitante, né? Porque se 2 mols de hidrogênio produz 2 mols de água e 1 mol de oxigênio vai produzir 2 mols de água, o oxigênio ele vai ser sempre, por exemplo, pequena quantidade dele produz a mesma coisa que hidrogênio que produziria em menor quantidade, né? Então, Ou não não? necessariamente. Eu entendi. Você acha que pelo fato da proporção molar dele do oxigênio ser 1, que isso já faria ele ser limitante? É isso, Anthony? É, mais ou menos isso, porque eu precisaria mais ou menos do dobro de hidrogênio para poder produzir a mesma quantidade que o oxigênio produz em uma fase só. Isso, nesse caso, né? Mas aí você precisa fazer a conta para ver a proporcionalidade das massas, porque a massa molar do hidrogênio é 2 e do oxigênio é 32. Isso é, aí passar a proporção para fazer a conta, né? Isso.
Chegaram a alguma conclusão? Professor, eu fiz aqui. Diga. Você tem que fazer a proporção com os dois reagentes em relação ao produto, né? Qual Isso. é mais? Seria o menor seria o limitante, e a quantidade maior seria do excesso, Isso. ao contrário. Não, é isso. Quem produzir menos produto é o limitante. Então, o limitante é o oxigênio. Isso. Quanto que ele produziu de água? 45 gramas. Isso. E se eu tivesse utilizado as 40 gramas de hidrogênio, quanto de água que ele teria produzido? 320? 320, na minha conta deu 360. Isso, 360. Todo mundo chegou nesse resultado, pessoal? Em questão de combustão, Sora, sempre o oxigênio vai ser o limitante, né? Não necessariamente. Vai depender da quantidade de combustível que você tiver. Entendi. Vamos concluir esse exercício que eu já comento sobre a combustão. Ok. Todo mundo chegou, pessoal, que o gás oxigênio é o limitante? Porque fazendo desse jeito não tem como a gente errar. Depois, a massa do produto gerado foi 45 gramas. Porque daí eu vou utilizar aquele que gerou menos produto, que deu 45 gramas, certo? E aí ele fala a massa do reagente em excesso. Como que a gente vai fazer isso? Que cálculo é esse? Eu colocaria o cone a gente que usou, né? Por Isso. exemplo, Posso fazer de várias maneiras. Eu posso fazer a relação do hidrogênio ao oxigênio, ou eu posso fazer a relação da quantidade de água que eu produzi. Dos dois jeitos vai chegar. Eu fiz a relação do hidrogênio com o oxigênio. Então, 2 mols de hidrogênio, então 2 vezes 2, reagindo com 32 gramas. 40 gramas de oxigênio, vou precisar de X. Isso, exatamente. É isso mesmo, Miguel. Eu faço cálculo como se eu não soubesse a massa do reagente de hidrogênio. Que eu posso calcular essa massa pelos 40 gramas do oxigênio ou pelas 45 gramas de água que eu produzi. E aí, fazendo essa conta, eu vou chegar que a massa que reage de hidrogênio, na minha, deu 5 gramas. Todo mundo chegou nesse valor? Então, dos 40 gramas de hidrogênio, o que reage é 5. Mas ele está perguntando qual que é a massa do reagente em excesso. Então, se reagiu 5, sobrou 35. Isso, exatamente, 35 gramas. Certo, pessoal? Por que coloca mais? Coloca mais, pessoal, para eu garantir que eu vou ter a formação dos 45 gramas de água. Porque se eu coloco na proporção estequiométrica certinho, pode acontecer das minhas condições experimentais não serem o suficiente para eu ter um 100% de reação. E aí, sempre quando eu coloco um excesso de dos reagentes, a gente vai ver lá, talvez vocês já até tenham visto, a questão do equilíbrio da reação, de eu garantir a minha reação sempre deslocada no sentido de produto. Então, esse excesso me garante que eu consuma todo o meu reagente limitante e produza o máximo de produto desejado. Normalmente, se faz o quê? Se coloca o reagente que é mais barato, né? Embora ele vai sobrar no meu reator, e eu posso recuperar isso, né?
mas normalmente se utiliza o reagente mais barato e o mais fácil de recuperar. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente já fez o quê? Relações estequiométricas. E como ele falou tudo em massa, a gente fez o cálculo em massa. Tudo bem? Professora, como eu não fiz a conta aqui, essa relação aí do hidrogênio para o produto, né, que é o reagente para o produto, foi em relação a esses 40 gramas que foi adicionado. Não entendi, Anthony. Por exemplo, a conta lá na regra de 3, ela foi baseada nesses 40 gramas de cada reagente que foi adicionado. E aí eu acho que sobrou. Isso, na verdade, o primeiro passo é você fazer a conta para saber o quanto 40 gramas de hidrogênio vai produzir de água e quanto de 40 gramas de oxigênio vai produzir de água, separado. Isso, baseado nessa equação aí. Isso, baseado nessa equação balanceada, Tá certo. Tá. Beleza. certo? Daí a gente já tira quem foi o limitante, que é o que produz menor massa do produto, e a massa do produto. Então, a gente basicamente responde o item A e B. E aí, depois, a massa do meu reagente em excesso, eu volto lá para saber exatamente o quanto do meu reagente que reagiu. E aí, eu subtraio dos 40. Certo? Ok, professora, tá certo. Tá certo aqui. Então, tá Beleza. bom. Pessoal, vocês estão ouvindo o cachorro da vizinha latir? Ouviram um pouquinho antes? Bem baixinho, Sônia, bem baixinho. Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui, então. Tá. Bom, agora melhora. Então, vamos para o outro exercício. Então, aqui é o modo que ele mostra a solução, né? Então, etapa por etapa. Então, quanto que ele produziria de água, com os 40 gramas de hidrogênio, né? E quanto ele produziria de água com os 40 gramas de oxigênio, que aí 45 gramas, certo? Que foi o que vocês fizeram. E aí o cálculo do excesso, né? Então, também, fazendo aqui, ele usou a relação do hidrogênio com oxigênio para determinar a quantidade de hidrogênio que reagiu, que foi 5, e aí, como eu tinha 40, 35. Então, como resumo total, o reagente limitante foi o O2, a massa de água formada foi 45, e a massa do gás hidrogênio foi 35 gramas. Certo? Vamos ver o outro exemplo. Esse aqui é bom. Olha, aqui ele fala que eu tenho uma reação, pessoal, de 10 mols de sulfato de ferro reagindo com 2 mols de permanganato de potássio com 8 mols de ácido sulfúrico. 5 que produz, né? 5 mols de sulfato de ferro 3, mais 2 mols de sulfato de manganês, mais 1 mol de sulfato de potássio, mais 8 mols de água. E, na verdade, ele misturou 80,4 de sulfato de ferro, 35,1 de permanganato de potássio e 135,7 de ácido sulfúrico. O que a gente faz aqui para saber quem que é o limitante?
Professora, posso usar tudo em quilo mesmo ou posso utilizar, transformar em grama para poder aplicar no mol? Na verdade, como está tudo em quilomols, né? Então a gente pode utilizar desse jeito que está mesmo, Ok. certo? Professora, qual é o produto realmente dessa equação aí? O produto é tudo isso aqui, ó. Vai formar sulfato férrico, né? Que é o sulfato de ferro 3, sulfato de manganês, sulfato de potássio e água. Não teria um único produto desejado nessa reação ou é tudo isso? Nessa reação é tudo isso. Tipo, a água não seria algo indesejado ou não? Nada a ver. Então, é que aqui é só o exemplo de uma reação, né? Mas eu poderia estar utilizando essa reação, de repente, para fazer sulfato férrico. Aí, o que, que eu faço para tirar essa água? Desidratação? Posso fazer uma desidratação por um processo de destilação, por exemplo. Então, no meu balão, eu acoplo um sistema de destilação e ele já vai retirando a água. Ah, sim. Tipo, é porque eu perguntei isso porque eu pensei que teria que fazer a proporção para cada produto, cada reagente em relação a cada produto, para saber qual é o limitante. Então, nesse caso aqui, pessoal, é mais fácil a gente resolver. Porque aqui o limitante vai ser aquele que vai ter a menor proporção. Então, o que, que a gente tem aqui? Eu coloquei a proporção, então, vamos pensar só no meu reagente. Nos meus reagentes, a proporção é de 10 para 2 para 8, certo? Que vai produzir 5, 2, 1 e 8. Então, também, como eu fui muito generosa, eu já dei a reação balanceada. Porque, inclusive, isso daqui é uma reação de óxido-redução. Que o balanceamento dela é aquele mais chato. Não sei se vocês viram lá no ensino médio, que eu tenho que calcular o número de NOx de cada espécie, verificar qual é o que sofreu redução ou oxidação. Então, é todo um processinho chato de balanceamento. Mas ela já está balanceada, né? Então, o que, que eu tenho? Que a proporção aqui é 10 e eu coloquei 8. A proporção aqui é 2, eu coloquei 35. E a proporção aqui do ácido sulfúrico é 135. Então, quem que vai ser o limitante? O limitante vai ser aquele que tiver o menor número de mol. Aí você fala assim, mas da onde que vai vir isso? Vai vir disso daqui, ó. Eu coloquei 80 e a proporção era 10. Então, quando eu faço a quantidade de mols que eu adicionei pela quantidade de mols da proporção da reação, ele vai dar 8,04. Todo mundo enxerga isso? Que eu vou fazer uma relação molar. Que vai ser esse 80 que eu adicionei, dividido por 10, que é a minha relação mínima do sulfato de ferro. Sulfato de ferro 2. Então, esse meu primeiro. Então, o meu sulfato de ferro 2, ele vai me dar uma relação de 80,4 dividido por 10. Aí, o meu outro reagente é o permanganato de potássio, que vai ser a minha relação. Só um minutinho, Miguel. A minha relação de 35,1 dividido por 2. E depois o meu ácido sulfúrico, que também é reagente, a relação dele foi colocado 135,7 dividido por 8. Deixa eu ver o que o Miguel colocou. Mas então não precisa calcular a massa molar dos reagentes para verificar a proporção, não. Porque aí a gente só vai fazer uma relação molar do número de mols que eu precisava pelo número de mols que foi adicionado no reator. Fica claro isso?
Professor, aí o resultado da divisão, o que apresentar a menor proporção é o fator limitante. Isso é o Reagente limitante. Beleza. Então, no caso do meu sulfato de ferro, vai dar 8,04. Do meu permanganato de potássio, vai dar 35,1 dividido por 2, que deu 17,55. Professora, Foi. e se o exercício, por exemplo, dasse as massas todas iguais, igual o anterior? Aí eu teria que calcular o número de mols. Não daria para fazer igual fez agora, dividindo. Não, poderia, só que vai te dar mais trabalho. Então, o Miguel falou que já estava calculando as massas molares dos reagentes. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Só que aí é muito mais conta, vocês concordam? Sim, muito mais. Porque aí eu teria que calcular a massa de cada um dos reagentes, né, a partir do cálculo da massa molar, para saber a massa de cada um que está reagindo e fazer aquela regra de 3 que a gente fez no exercício anterior para cada um dos reagentes. Percebem? E se aqui eu já faço a minha relação molar, eu já sei quem que vai ter o menor coeficiente estequiométrico e já sei que ele vai ser o limitante. E aí, Professor, só um minutinho, e pode aí, falar depois. então, Pode disso, falar eu depois. vou calcular os estresses. Pode falar, Anthony. Então, baseado nisso, o que apresentar a maior proporção é o reagente em excesso ou não? Ele vai Ou ser não o é limitante. Então, mas aí o que tiver menor é o limitante, não é? Isso. E o que Isso. tiver maior é o em excesso ou não? Ou não? Não, aí os outros dois vão ser o excesso. Ah, sim, os outros dois. Quer ver? Vamos seguir o raciocínio. Então, ó, a relação do sulfato de ferro é 8,04, do permanganato deu 17,55 e do ácido sulfúrico vai dar 135,7 dividido por 8, que deu 16,96, certo? Então, desses três, quem que é o meu limitante? É o 8,04. Todo mundo enxerga isso? O limitante é qual, senhor? O limitante é o sulfato de ferro 2, que é esse aqui. Porque, ó, quando eu dividi 80,4 por 10, deu 8,04. Quando eu dividi 35,1 por 2, deu 17,55. E quando eu dividi 35,1 por 8, deu 16, não, desculpa, 135,7 por 8 deu 16,96. Todo mundo enxergou isso? Certo, Anthony? Sim, professora. Então, no caso, mesmo o outro sendo fator limitante, o restante dos reagentes vai ser o excesso. Isso. Mas Beleza. quanto de excesso? Como, professora? Quanto de excesso? Aí eu tenho que fazer a proporção em relação ao produto, né? Isso, exatamente. Beleza. Porque agora, o que reagiu de ferro foi 80,04, certo? Certo. Aí eu tenho que ver o quanto que vai ser de permanganato. Porque, ó, se a proporção é de 10 para 2, se reagiu 8,04, quanto que vai ser de permanganato? Vou ter que fazer uma regrinha de 3. Então, porque 10 para 2, 8,04 para x. Então, vai ser 8,04 vezes 2 dividido por 10.
Então, vai ser 1,608. Certo? Isso. Depois, do ácido sulfúrico, a proporção era, vou manter aqui do sulfato, era de 10 para 8. Aí o meu reagiu 8,04, produziu X. Então, vai ser 8,04 vezes 8 igual dividido por 10, vai ser 6,43. Porque eu mantive as estequiometrias. Então, eu fiz a conta 10 tá para 2, então 8,04 vai produzir X de permanganato, que deu esse 1,68. Depois, 10 na proporção de 10 para 8, então 8,04 do sulfato ferroso vai produzir X de ácido sulfúrico. Certo? Que na minha conta deu 6,43. Então, reagindo 8,04 de sulfato ferroso, que estequiometricamente com 1,68 de permanganato de potássio e reagindo com 6,43 de ácido sulfúrico. Certo? Então, quem que foi o meu limitante? O sulfato ferroso, que é esse cara aqui. Mas quanto tá de excesso? Porque se ele é o limitante, ele reagiu completamente. Então, vocês concordam que o permanganato sobrou e que ácido sulfúrico sobrou? Então, quanto sobrou de cada um? Ora, se eu coloquei 31,1 mols de permanganato e reagiu 1,68, sobrou, então, 35,1 menos 1,68. Quanto que sobrou de ácido sulfúrico? 135,7 menos 6,43. Professora, se eu fizesse dessa maneira a outra questão, não daria certo, então. Fizesse o quê, Matheus? Dessa maneira, a outra questão, pegando o número de massa e dividindo pelo número de mol. Pode. É que lá ele já te deu a massa. Mas nesse aqui também. Não, ele te deu mols, né? Porque esse quilo, mols é para te dizer que é 10 a terceira. Como tá tudo igual, eu deixei fora, mas você pode colocar também. Entendi. Certo? Porque ele só está perguntando para a gente quem que é o reagente limitante. Se ele tivesse me perguntando a massa, aí eu teria que fazer as contas. Que também não ia ser difícil, porque agora eu tenho a relação estequiométrica, é só utilizar a massa molar que o Miguel queria usar desde o começo para agora. É que a gente foi direto porque ele só quis saber quem que era o reagente limitante. Só que em função disso eu posso saber o quanto de produto que eu vou produzir, posso saber qual que é a massa que está em excesso. Então, tudo daquelas relações molares, eu consigo chegar nos valores de massa. É uma questão de fazer conta. Como das 10h30 até meia-noite vocês não vão estar fazendo nada, que vocês já estão em casa, dá para fazer todas essas contas, combinado? Não tem ônibus para pegar, não vai demorar para chegar em casa, né? Porque provavelmente vocês já estão em casa, né? Então aí vocês fazem essas contas para ver se dá certo. Beleza. Certo? Estou até deixando usar a calculadora, pessoal. Ficou claro o exercício? Que é um outro raciocínio, mas que chega também? Que poderia fazer o cálculo das massas, não teria problema nenhum. É que a gente ia gastar mais tempo e mais conta para fazer.
Então, tá bom. Vamos ver um outro aqui. Outro exercício. Zinco e enxofre reagem para formar sulfeto de zinco de acordo com a reação. Vai que fácil. Já está balanceada. Reagiu 30 de zinco, 36 de enxofre. Qual que é o reagente em excesso? Podem fazer rapidinho, pessoal. É o mesmo esquema daquele anterior que nós fizemos. É o enxofre, professora? Fala que sim. Eu não fiz a conta ainda, deixa eu ver aqui. Então, e aí, pessoal, quanto deu? O enxofre como limite. Ah, o reagente em excesso. Isso, o enxofre. O meu limitante foi o zinco. Quanto que o zinco produziu de sulfeto de zinco? Quarenta e 44,7. Isso, exatamente. E de enxofre? 109,1. Isso, perfeito. Então, o que está em excesso é o enxofre. Tá quanto de excesso? Sessenta e 64,4. Deixa eu ver. Quanto deu? Quanto deu de excesso? Professor, eu fiz duas contas. Ó. Um deu 67,7 e o outro deu 44. Mas eu não. Peraí, eu não sei se eu estou levando em conta. Peraí. Alguém chegou a algum valor? Excesso 23? Ixi, minha massa deu 14,75. O meu excesso, porque eu tinha 32, né? Será que eu fiz conta errada? Então, 32 menos o 14,75 que a minha deu. Opa. 32. Ah, não é 32, é 36 menos 14,75. Deu 21,28. Isso. É isso. Um errinho aí de decimal. Mas é isso, 21,23, 21,33. Todo mundo chegou, pessoal?
Professora, eu acho que eu estava vendo essa parte aí. Ó, porque aí, o Anthony, o que produziu a quantidade de sulfeto de zinco que vai produzir não deixa eu ver, 44,75? Sim. Que foi o que vai ser produzido pelo zinco, que foi o meu limitante, certo? Então, aí você volta lá na relação do enxofre com o sulfeto de zinco. Então, vai ser 32 para 97. Só que agora, o quanto que você vai produzir de sulfeto, que você já sabe, que é o 44,77, e quanto de enxofre vai precisar para isso? Lá o Adilson também está em dúvida. Em qual parte da conta, Adilson? Porque até achar quem é o limitante, ok? Porque, ó, vocês fizeram o zinco com o sulfeto de enxofre, que produziu 44,77 de sulfeto de zinco, certo? Aí vocês fizeram a mesma coisa utilizando a relação do enxofre, que foi 32 para 97, e aí os 32 de enxofre produzindo X, que produziria 109 de sulfeto de zinco. Até aí, tudo bem? Qual o anterior, Adilson? O exercício anterior? Tá. Vamos pensar nesse que é mais simples, aí depois eu volto para você no anterior, pode ser? Tá. Desse daqui, então, o que a gente fez? Lembra que eu tenho que verificar qual que vai produzir a menor quantidade de produto? Porque o que produzir menor quantidade vai ser o reagente limitante. Então, foi isso que eu imagino que vocês fizeram. O zinco produzindo sulfeto de zinco. Então, 30 gramas vai produzir X. Quando a gente fez essa conta, né, então que foi lá do 65 produzindo 97. Então, 30 produziria X, que o meu X deu 44,77. Fiz a mesma coisa para o enxofre. Então, a relação de 32 gramas por mol, produzindo 97. Então, se eu tenho 36, produziria 109, certo? Certo, Anthony? Certo, professora, até aí eu consegui compreender. Beleza. Então, daqui a gente já conclui quem que é o limitante, que é aquele que produziu menor quantidade de produto, Sim. certo? E aí eu vi que esse meu limitante produziu 44,77. Foi isso? Isso. Bom, beleza. Então eu defini quem que é o meu limitante. Mas ele quer saber o quanto do meu reagente que está em excesso. Então, eu posso fazer de duas formas. Posso fazer do enxofre reagindo com o zinco, ou eu posso fazer do enxofre produzindo o meu produto. Tanto faz. Eu aqui utilizei o enxofre produzindo zinco de novo. Então, 32 do enxofre produzindo 97, né, que é a minha relação estequiométrica. Quanto de produto que produziu pelo meu limitante? 44,78. Que aí daria um valor de 14,75 gramas de enxofre. Mas eu tinha quanto no meu reator? Não tinha 36? Então, o quanto que foi em excesso? 36 menos o 14,75, que foi o que reagiu. Então, sobrou no meu reator 21,24 gramas. Melhorou? Ou poderia fazer
65 reagindo com 32 do enxofre, né? 65 do zinco reagindo com 32. E aí, então, 30 gramas do zinco reagindo com X de enxofre, que é para dar a mesma conta. Vou até conferir. Então, Professor, essa relação que a senhora fez com o produto de 32 para 97, né, de 32 gramas de enxofre, produzindo 97, e X em relação ao quanto que deu o limitante, que é 44,7. Aí deu 14,7. Isso. Beleza. Aí, esse valor aqui vai ser referente Ao certo? enxofre que reagiu. Ah, tá. Ao zinco. Quer dizer, peraí, ao reagente. Peraí, professora, eu travei aqui mesmo. Ó, não. Essa conta que você fez foi a relação do enxofre, que é 32, certo? Com 97, que é o sulfeto de zinco. Isso, eu fiz isso. Porque o meu limitante não produziu 44,77, Isso, foi o tanto que reagiu. certo? Mas eu não sei quanto de enxofre que reagiu, sei? Não. Não, é isso que eu vou calcular. Uhum. Então, essa é a relação do 32 do enxofre para 97, que é a massa molar do sulfeto de zinco. Na minha reação, produziu 44,77. Então, quanto de enxofre que eu vou precisar para produzir esse 44,77? É o X. 14,7, né? Que é o que deu. 14,77. Certo. E por que deu 21,33? Porque esse 14,77 é o que reagiu para produzir os 44,78. Mas no meu reator não tinha esse 14, tinha 36. Então, o quanto que sobrou? O 36 que eu coloquei, menos o 14,75 que reagiu. Ah, tá. Você leva o tanto que colocou. Beleza. E Eu esqueci a dessa parte. diferença. Verdade, verdade. Melhorou, Adilson? É? Então depois eu volto, tá bom? Daí você fica um pouquinho a mais que eu te explico. Vamos ver o outro exercício. Outro, ó. Num recipiente foram colocados 15 gramas de ferro e 4,8 gramas de oxigênio. Qual a massa de óxido de ferro formado após um deles ser consumido? É o mesmo raciocínio. Vamos fazer rapidinho, ver se melhora isso? Podem fazer. A reação também verifica que ela já está balanceada.
Finalizaram, pessoal? Chegaram em algum resultado? Eu quando, Sora? Que eu que pergunto. Certinho, né? Acho que tá errado aqui. Sei lá. Pode falar. Só tá nós aqui, não tem problema. Professor, eu fiz a relação dos dois reagentes formando o produto e eu peguei o limitante. O limitante é o que foi completamente consumido, né? Então ele é a resposta, né? Isso. Mas ele quer saber a massa do óxido de ferro. É, a massa, mas para calcular a proporção deles, eu tenho que saber a massa do óxido de ferro, né? Tem. Que deu quanto? O meu deu 320 gramas. Porém, mas aí eu tô falando assim, mas aí a pergunta. Ó, porque tá, a pergunta dele é quem foi completamente consumido, né? Peraí. Então, qual a massa de óxido de ferro formado após um deles ter sido consumido, ser completamente consumido? Então, lembra, é o mesmo que a gente tem feito. Sim, mas não é levando em relação a quanto de oxigênio foi, por exemplo, no caso foi o oxigênio, Eu vou fazer foi levado ali. com os dois. Eu vou fazer com ferro e ver o quanto que vai ser produzido de óxido de ferro. Vou fazer com essa massa de oxigênio e ver o quanto que vai produzir de óxido de ferro. O que produzir menor quantidade de óxido de ferro foi porque o meu reagente é limitante e, consequentemente, é o que foi completamente consumido. Isso, é isso que eu tô falando mesmo. Isso. Exatamente. Meu E deu deu quanto, 16. então? Deu 16 gramas. Isso, perfeito. Ah, então é isso mesmo. É que É eu isso. acho que eu não sei Você explicar. falou do 320. Ah, não, é porque assim, é o produto, né? Que eu fiz a massa do produto para poder fazer a proporção de cada Isso. reagente. Aí eu achei que a senhora estava falando desse produto, não do outro. Não, É isso mesmo. 320 é a relação molar, né? É 2 Isso, mols do óxido de ferro. isso, exato. Todo mundo chegou, pessoal, no resultado? Chegou, Adilson? Não? O que você fez aí, Adilson? Não sabe. Então, é aquele jeito mais simples, né? Então, eu vou fazer o 4, porque eu preciso saber, usando aquela regrinha inicial, né, aquela orientação inicial, é saber das massas que eu tenho disponível, qual que vai gerar a menor quantidade de produto. Então, eu vou fazer conta. Então, primeiro, vou saber do ferro, o quanto que ele vai formar do óxido de ferro. Sobre o limitante ao ferro? O limitante, não. O limitante é o oxigênio, porque ele produziu menos óxido de ferro. Porque, ó, quando eu faço essa relação, 4 mols de ferro
2 mols de óxido de ferro, certo? Então, vai ser 4 vezes 56, que vai produzir 2 vezes 160. Então, 15 gramas de ferro vai produzir X de óxido de ferro, que nessa minha conta deu 21,43. Isso. Eu fiz do oxigênio, deu 32. Isso. Aí o oxigênio vai ser, a relação é 3 mols de oxigênio para 2 mols do óxido de ferro. Lembra que a gente tem que obedecer. Então, vai ficar 3 vezes 32, certo? Porque eu tenho 3 mols de gás oxigênio. A massa molar da molécula de gás oxigênio é 16, 32. Então, 3 vezes 32, que vai produzir 2 vezes 160. Aí eu tenho 4,8 gramas do óxido de 4,8 gramas do gás do oxigênio, Ah, vai dar 16. que vai produzir X, que vai dar 16. Eu fiz 3 vezes 16, por isso. Não fiz 32. Então, tá vendo? Precisa ficar atento, porque é bobeada. Melhorou, Adilson, fazendo nessa sequência? Que é a partir do reagente eu ver qual que vai gerar a menor quantidade de produto. E aí é respeitar as proporções molares e fazer a conta correta da massa molar. Porque às vezes a gente entende o raciocínio do exercício e aí não erra numa bobeira. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem outro aqui. Eu vou, pessoal, em função do horário, eu vou falar sobre rendimento de reação. Mas aí vocês façam esse exercício, já está disponível lá para vocês no Aprender a resolução desse exercício, que daí eu corrijo na próxima aula. Olha, sódio reagindo com óxido de alumínio, produzindo alumínio e óxido de sódio. Na verdade, pessoal, essa reação aqui é a reação de obtenção do alumínio metálico. Ó, a bauxita reage com o sódio e vai produzir o alumínio metálico e o resíduo de óxido de sódio. Então, ele quer saber, determine o reagente limitante, o reagente em excesso dessa reação, quando 5,52 gramas de sódio reage com 5,19 de óxido de alumínio. Posso fazer essa relação, aquela mesma coisa que a gente fez anteriormente, do sódio produzindo alumínio e do óxido de alumínio produzindo alumínio. Não preciso nem fazer com os dois produtos, só um é suficiente, porque lembra que a proporção é a mesma. E aí, com isso, eu vejo quem que é o limitante e, consequentemente, o outro vai ser o reagente em excesso. Aí, ele quer saber qual a massa do alumínio produzida, então eu vou ver qual dos dois é o limitante. O que é limitante, eu faço a relação para o alumínio. Aí, a mesma coisa, qual a massa do reagente em excesso que vai permanecer sem reagir no final. Então, eu vejo quem que é o meu excesso, né, e faço ou a relação com o que é limitante ou com o meu produto. E aí, o percentual do reagente em excesso. Então, aquilo tudo que eu tinha era 100% e aquilo que reagiu foi X. Certo? Fazem isso em casa? Ou se Sim, sobrar claro. um tempinho depois da aula, a gente pode fazer com ele. Oi, outro ainda. Aqui é aquela mesma reação. Só que é isso, não é outra. Ó, da água oxigenada agora. Peróxido de hidrogênio reagindo com permanganato no meio de ácido sulfúrico, produzindo O2, sulfato de manganês, sulfato de potássio mais água. Lá a diferença é que a gente usou o sulfato ferroso, né? E a mesma coisa, olha, ele dá em mols, 105, 37 e 500. Aí também fica a critério de vocês, de já usar a relação estequiométrica direto, né, calculando o número de mols na proporção da reação, ou
se quiser fazer a conta utilizando massa, também fica a critério de vocês. A mesma coisa, o reagente limitante, a porcentagem em excesso dos demais reagentes e a quantidade de mols de oxigênio. Tá vendo? Dá tudo para fazer a conta em mols e não em massa. Mas também fica a critério de vocês. Ui, é o outro. De carbeto, né? Não sei se vocês sabem que o gás acetileno, que é o gás de solda, nas oficinas antigas, pessoal, não sei se alguém já reparou, se existe ainda, mas é um tanque com água que eles adicionam carbeto de sódio, que é uma pedrinha meio fedidinha, que reage com a água, produz hidróxido de cálcio e o gás acetileno. E aí formava esse gás de solda, né? Então tem algumas oficinas antigas que eles têm um tanque com água para a produção de acetileno, que é um perigo, né? Porque o acetileno é um gás bastante combustível e explode. E ainda gera uma chama com uma temperatura bastante elevada. Aí ele pergunta qual é o reagente limitante quando 100 gramas de água reage com 100 gramas de carbeto de cálcio. E qual é a porcentagem em excesso, né? Então tem a reação balanceada aqui e as massas molares, que é o mesmo esquema dos anteriores, certo? Então, fácil de fazer também. E aí o rendimento, que é o que eu queria chegar. Então, o rendimento, pessoal, é a gente imaginar o quê? É imaginar que eu coloquei as minhas proporções estequiométricas corretas na minha reação e que ele vai produzir o meu produto estequiometricamente. Então, nesses exercícios que a gente fez anteriormente, né, que a gente calculou, que nem nesse segundo aqui, a gente viu o quê? Que o óxido de ferro produzido, deixa eu ver, foi de 16 gramas, né? Então, como que foi isso? Eu coloquei o ferro, o oxigênio, o meu limitante fez com que eu determinasse uma quantidade de produto, né? E aí o que estava em excesso sobrou. Por quê? Porque eles reagiram estequiometricamente. E aí, na nossa conta, produziu 16 gramas de óxido de ferro. Perfeito. Obedeceu a estequiometria da reação e produziu 16 gramas. Mas a gente diz que, nesse caso, de produzir 16 gramas, é se o meu rendimento fosse 100%. Então, todo o ferro que eu coloquei reagiu com oxigênio e produziu a massa estequiometricamente correta do óxido de ferro. Só que na prática, pessoal, não é isso que acontece. Muitas vezes eu coloco as quantidades estequiométricas dos meus reagentes e não gera todo aquele produto que deveria gerar. Ele gera menos. Então, é possível eu fazer um cálculo de rendimento de reação para saber o quanto que produziu. Claro que o ideal é que o rendimento seja de 100%. Por quê? Porque o rendimento sendo de 100%, não sobra pelo menos o meu reagente limitante. Agora, se sobra, pessoal, é prejuízo, porque ficou reagente sem se transformar no produto, já que esse era o objetivo da reação, certo? Então, olha o que ele fala, que na prática, quando realizamos uma reação química, mesmo utilizando quantidades estequiométricas dos reagentes, nem sempre conseguimos obter a quantidade máxima possível de produtos. Isso acontece por vários fatores. Pode ser temperatura, pode ser a pureza do reagente. Então, eu estou lá pesando 100 gramas e, na verdade, a pureza do meu reagente é de 10%. Então, eu não estou colocando 100, eu estou colocando 90, e é esses 90 que vai reagir, e não 100. Então, vai interferir na quantidade do produto gerado? Vai. Porque se eu fiz a conta para produzir 150, ele não vai produzir mais, porque eu não reagi 100, eu reagi 90 do meu reagente, né? Pode ser a temperatura, pode ser até o tipo de reação, de não ser uma reação irreversível, mas ser uma reação reversível, né? Que é aquela que vai chegar um determinado tempo em que o meu reagente se transforma em produto, mas o meu produto também se transforma em reagente. Então, aí eu perco o rendimento, né? Então, acontece, é muito comum.
Então, isso acontece por vários fatores. Assim, é comum que a reação ocorra com um rendimento real menor que o meu rendimento teórico, que a gente chama de 100%. Então, a porcentagem real de rendimento pode ser determinada de que maneira? Que o meu rendimento vai ser o meu rendimento real vezes 100 dividido pelo meu rendimento teórico. Para determinar a porcentagem de rendimento real, devemos determinar antes do rendimento teórico a partir das quantidades estequiométricas. Então, eu faço o cálculo com a determinação pensando no 100%, e depois, em função do que foi produzido, eu determino o X. Vamos ver um exemplo? Então, olha só. Sabendo que a formação da água ocorre segundo a equação, então 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água. Determine o rendimento real de um experimento no qual 2 gramas de hidrogênio reagiram com 16 gramas de oxigênio, produzindo 14,4 gramas de água. Então, foi de cara, o meu rendimento já foi 100%, pessoal? Vocês conseguem perceber que o rendimento não foi 100%? Sim, professora. Onde que você vê isso? Na produção da água, é bem menos. Porque, olha só, se ele me falou que ele misturou 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, quanto que iria produzir de água? De cabeça, quanto que ia produzir de água? Sim, mas quanto de massa, Adilson? Lembra que nós comentamos sobre a lei de conservação de massa? Da lei de Lavoisier? Então, o que eu tenho? Se no meu reagente eu misturei 16 gramas de oxigênio com 2 gramas de hidrogênio, quanto que era para eu obter de produto? 18? 18. Só que aí ele falou que produziu 14,4. Então, meu rendimento foi de 100%? Não. Não. Então, o que a gente tem? Não preciso nem fazer essa conta aqui, ó. A gente já fez uma conta rápida. Então, o que eu tenho? Que o meu rendimento de 100% deveria produzir 18. Então, 18 gramas é 100%. 14,4 gramas vai ser X. Então, o que vai ser 14,4 vezes 100 dividido por 18. Que o meu rendimento foi de 80%. Não 32, professora? Em 2009? Não entendi, Matheus. Não era para ser 32 ali, o grama da água? Então, é que aqui a gente só está fazendo. Sim, né? Eu poderia fazer a conta. É que aqui a gente fez uma conta rápida, utilizando só a conservação de massa. Porque eu poderia fazer 2 mols de hidrogênio, que é 2 vezes 2, que vai produzir 2 vezes 18, que é 36. É isso que você está me falando? Isso. Então, mas aí eu posso fazer essa conta, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente fez uma conta rápida, porque ó, se ele misturou 2 gramas de hidrogênio com 16 de oxigênio, e se eu tenho a conservação de massa, a massa de reagente é igual à massa de produto. Então, eu teria que ter 16 gramas mais 2, 18, certo? Que é a minha massa de reagente. Então, obrigatoriamente, ele deveria produzir 18 de produto. Percebeu o raciocínio aqui? Sim, foi dividido por 2. Isso. Tudo, né? Então, mas é que aí eu usei direto a massa que ele me deu, por isso que eu nem usei cálculo da massa molar. Igual ele fez aqui, ó. 2 mols, 1 mol, 2 mols. 2 vezes 2, 36. E aqui 2 vezes 18. 2 gramas, 16 gramas, 18 gramas. Só que, na verdade, ele informou que produziu 14,4. Então, de cara, eu já vejo que o meu rendimento não foi 100%.
E aí, fazendo a conta, o meu rendimento dá 80%. Fica claro, pessoal? Ah, senhora, bem de boa, rendimento. É gostosinho. Acho que é mais fácil esse do que o outro. Vamos ver um exercício aqui da lista. Deixa eu escolher um aqui. Ó, esse aqui, ele é bem simples. Vou projetar a lista. Todo mundo enxerga, pessoal? Sim. Então, ó, os resíduos químicos passíveis de destruição e neutralização devem ser tratados no laboratório gerador para posterior descarte na pia e, portanto, não devem ser acumulados. Recomenda-se o tratamento de pequenas quantidades de resíduos de cada vez, devendo ser executado por pessoas treinadas e munidas de EPIs. Os ácidos à bases na forma de sólido ou pasta devem ser misturados com o mesmo volume de água com um ajuste de pH de 5 e 8. As soluções concentradas devem ser diluídas até a obtenção de uma solução de 50% do ajuste do pH. Só introdução. Aí ele fala, em um determinado experimento, a neutralização do hidróxido de ferro 2 residual com ácido clorídrico em excesso ocorre com um rendimento de 75%. Determine a massa de cloreto de ferro 2 produzido a partir de 20 gramas de hidróxido de ferro 2 e excesso de ácido clorídrico. Conseguem fazer? Porque ó, a reação é de neutralização, então a reação é hidróxido de ferro 2 reagindo com ácido clorídrico. O produto é cloreto de ferro 2 mais água. Então, preciso montar essa equação e balancear. Ele quer saber quanto de cloreto de ferro 2 vai ser produzido a partir de 20 gramas de hidróxido de ferro 2, sabendo que a reação tem um rendimento de 75%. Conseguem fazer, pessoal? Sim, senhora, vamos lá. Então, vamos lá. Então, lembra que a primeira coisa é escrever a equação e balanceá-la certinha.
Aqui, pessoal, quem não sabe, faltou a massa molar do cloro. Quem finalizar pode colocar a resposta ali no chat. Então, a equação é essa. E ele, de cara, já te falou que ele colocou excesso de ácido clorídrico. Então, isso já é para te mostrar que você não precisa nem contar com o ácido clorídrico, porque ele está em excesso. Então, se o ácido clorídrico é o excesso, obviamente o hidróxido de ferro 2 é o limitante. Finalizaram? Então, não cheguei nisso, Matheus. Quanto que você produziu de cloreto de ferro? Professor, eu fiz o balanceamento, não mudou nada, porque eu comparei só o hidróxido com o metal formado, né? Isso. Na verdade, com o sal. Então, o meu número deu um pouquinho diferente. Tipo, Então, ficou 90% e 27, e ele usou 20 gramas isso. por X. Aí Que deu deu X aproximadamente 28,2. isso. Aí eu fiz vezes 0,75. É, mas o meu não deu isso. Deixa eu fazer a conta de novo. Deu 21,15. É, deu 21,16, tá certo. O meu que deu 21,30.
Todo mundo chegou nesse resultado, pessoal? Então, não é aquele 24,16, é 21,16, né? Alguém mais fez e chegou nesse resultado? Ou se não chegou, por que será que não chegou? Professora, e esse resultado aí já é referente aos 75% de rendimento, né? Isso. Beleza. Aí, para mim descobrir 100%, é só fazer a regra de 3. Claro. Porque na verdade, se achar os 100%, vai sair daquela relação, né? Que deu 28,22. Isso. Beleza. Então, esse é o 100%. Só que ele informa que o rendimento da reação não é 100%, é 75%. Isso, é. Aí você vai chegar no 21,16. Se no caso essa reação aí ela fosse de 100%, aí para me calcular os 75 eu teria que fazer aquela relação do exercício anterior, né? Na verdade, quando você faz o cálculo da relação do óxido de ferro com o cloreto de ferro, já vai te dar o 100%. Porque daí você está considerando que está produzindo tudo. Todo o hidróxido de ferro está se convertendo em cloreto de ferro. Mas ele fala que o rendimento da reação é 75%. Então, aquele cálculo que você fez inicial, que vai dar 28,22, é 100%. Mas não é 100, é 75%. Então, o seu 75% vai ter fixo. Certo, é que faz como se fosse 100%, porém é 75%, né? Isso, Entendi. exatamente. Beleza. Esse aqui é mais tranquilo que o outro, eu acho. Certo, pessoal? Adilson conseguiu chegar? Bom, pessoal, tá. É isso que eu queria colocar para vocês. Na verdade, a aula passada eu fiquei devendo uma lista de exercícios caprichada que eu vou colocar essa semana para vocês. E aí, então, eu disponibilizo lá para que vocês possam treinar. Pessoal, que isso daí é treino, é gostoso, né? E realmente tem que dominar, porque isso vai andar sendo engenheiro, sendo químico, isso vai andar junto com vocês para qualquer tipo de cálculo, para dimensão de reator, para a quantidade de calor. Então, tudo que envolver um processo, por trás desse processo tem uma reação, e essa reação a gente tem que saber fazer todas as leituras e todos os cálculos que envolvem ela. E que são esses que a gente fez desde a aula passada e hoje, certo? Então, tem que dominar. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, eu estou à disposição. O que eu queria lembrar é aquele curso, pessoal, de boas práticas de segurança, todo mundo já fez? Não fiz ainda não, senhor. Foi mal. Foi prorrogado até o dia 20, pessoal, é rapidinho de fazer. Então, é importante que vocês façam. Sim. Para essa nossa volta aí, também vai ser super importante que a gente tem que estar bem ciente de todo o nosso posicionamento. Né? Então, por favor, façam. Não vai gastar meia hora. Que é aquele do Covid, né? Que no final, no módulo 2, é um jogo. Então, é bem divertido até. É lúdico, né? Não é pesado, a linguagem é simples. Então, que é importante que vocês façam. E sem contar que vale 10 horas a atividade, né? Aí já vai abatendo lá das 200 de vocês. E a outra coisa é que não esqueçam de avaliar a aula. Então, a gente acabando aqui, já faz a avaliação que é bem rapidinha, que é importante também para nós. É lá na área do aluno, senhor? Isso está na área do aluno. Beleza. Certo?
É isso, então, por hoje, pessoal. Boa noite, obrigada pela presença. Espero que tenha sido produtiva. Eu tenho gostado dessa dinâmica, tenho trabalhado com uma outra turma também de fazer o exercício junto com vocês, né? Porque daí eu também enxergo a dificuldade, a facilidade, né? Então, que acaba rendendo para vocês também. Que vocês viram é que fazendo é que a dúvida surge. Certo? Espero que esteja bom para vocês dessa forma também. Professor, eu achei bem melhor essa parte de resolver junto, deixar resolver depois fazer, porque fica bem melhor. Porque daí já vai ajudando a fixar o conteúdo, né? Isso. Então tá bom. Vamos ver o outro assunto que vem aí, e aí a gente continua trabalhando dessa maneira também, no que cabe. Certo? Então por hoje é isso, pessoal. Boa noite e até terça. Beleza, senhora. Boa noite, senhora. Até terça, tá? Até, Obrigado. pessoal. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença. Ótimo. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, até. Boa noite, Gabriel. Até terça. Pode, Adilson. Pode falar à vontade que só tá nós. Se quiser, tiver com áudio, pode falar em áudio, não tem problema. Vê o que é mais fácil para você. Tá me ouvindo, Pro? Tô ouvindo sim. Oi, então, é assim, eu venho de uma formação de ensino médio de que as minhas aulas de química foram bem escassas, sabe? Então, eu tô sempre encontrando muita dificuldade, tanto em química quanto em cálculo também, porque aqui era bem precário o ensino. Então, tipo assim, teve muita coisa, como coisa simples mesmo da química, como balanceamento, essas coisas que eu ainda tenho dificuldade. Então, isso está me prejudicando um pouco nessas aulas, tipo, o balanceamento, ou então esse negócio aqui das massas que vocês fizeram. Tipo, eu tô realmente totalmente perdido, saca? E sem contar que ainda tem déficit de atenção, então às vezes eu me perco assim. Eu tô olhando, mas não tô. Aí daqui a pouco eu volto, aí tem que entender, já passou. Entendeu? Tá, não tem problema nenhum, Adilson. O objetivo de eu estar fazendo junto com vocês é de ajudar vocês a enxergarem, mas se não pegar, não tem problema. A gente vai ter um projeto de monitoria dos alunos mais avançados, deles ajudarem quem é mais novo. Então, acho que isso pode ajudar também. Eu gostei da ideia. Porque realmente preciso de bastante ajuda para poder entender essas partes. Porque, que nem você disse, a gente vai levar isso daqui para a vida toda profissional, sabe? Então, tipo, se eu não aprender agora e ficar assim, depois eu aprendo, depois eu tento, eu sei que eu não vou aprender. Então, eu preciso me esforçar agora, sabe? Certo. Eu só não combinei com as meninas ainda o dia e o horário. Você tem algum dia da sua preferência? Não, por mim tá tranquilo. Eu não tô trabalhando ainda, então eu tenho o dia inteiro tranquilo para mim, todos os dias. Eu vou combinar com elas e aí eu passo o horário certinho para você, pode ser? Pode ser sim. Tá bom. E você disse que está mudando de casa, que você está voltando para Quatá ou está em Adamantina ainda? Eu tô indo para Prudente. Provavelmente eu vou para Prudente, que já vai ficar mais perto da faculdade. Caso eu consiga um estágio, já tô aí mais do lado. E daí eu vou morar sozinho aí. E daí até a Maria tava me enchendo o saco, porque ela quer morar em Prudente também. A gente dividir aluguel e tal. Então eu tô vendo, mas tudo um passo de tartaruga. Eu tô resolvendo essas coisas ainda. Então essa semana foi muito corrida para mim. Até perdi algumas aulas, tô tentando recuperar.
Ah, então tá bom. Olha, mas não se preocupe, o Adilson, que às vezes o pessoal tá indo mais rápido que você, porque cada um tem um ritmo mesmo, Uhum. né? Então não se sinta incomodado por isso. E aí eu tô à disposição para tirar dúvidas. Se você quiser rever aqueles exercícios agora, se quiser marcar um horário à tarde. Ah, prof, se você puder ter um tempo à tarde para marcar, rever esses exercícios, eu vou gostar, porque Tá bom. Então, amanhã à tarde. Você me chama amanhã à tarde, aí a gente vê se eu posso ou não. Se eu puder, a gente já resolve, senão a gente marca um outro horário. pode ser. A Pode gente ser? marca assim. E você tá mais tranquilo. Tô, graças a Deus, né? A gente tem Acalmou que... daquela crise toda, acalmou. tem que pôr a cabeça no lugar, né, pro? Tem Uhum. que entender que já não é mais criança, que tem que respirar fundo e seguir em frente. Não pode parar, né? É verdade. Se a gente pirar, quem vai fazer, né? Pela gente. A gente mesmo tem Não, que. não vai. É a Ninguém gente vai. pela gente mesmo, né? Por isso que eu falei para você, tem que tirar aquela força do âmago, porque se entregar não vai resolver, né? Não vai. Não pode sentar e esperar algo acontecer. Tem que fazer Não. acontecer. Isso, exatamente. Mas enfim, boa noite, pro. Bons Boa sonhos aí noite. quando for dormir. E Obrigada. amanhã a gente conversa então. Tá ok, então, eu estou à disposição. Obrigado. Um Tchau. beijo para você. Tchau, tchau.